Luz do sol que clareia a terra, um novo dia amanhã festeja, leva toda a tristeza. Bom, boa noite. Abençoa Tá um pouco toda a alto, natureza. tá? Nós vamos começar essa conversa griot. Tem lugar aqui, ó. E o motivador dessa conversa griot foram essas fotografias que vocês estão vendo, que são as fotografias da filmagem da novela Escrava Isaura. Como está completando 10 anos, aí conversando com a Kise, a gente resolveu fazer tanto a exposição, né, com as fotos, como fazer essa conversa, para a gente conversar um pouco sobre esse processo da filmagem, e em especial sobre como é que foi lá, né? Essa coisa da convivência, essa história tão duro de viver, né, na pele do outro, e a gente poder conversar um pouco sobre essa experiência que foi participar de uma filmagem de novela, mas que também não é qualquer novela, né? Uma novela que fala tanto para a gente que é brasileiro. Bom, então nós vamos chamar para compor a mesa aqui as pessoas que estavam nessa filmagem, que puderam vir, e nós vamos fazer o seguinte: vocês vão ficar lá na mesa e a gente vai perguntando. Vocês vão contando, né, como vocês quiserem, o que vocês forem lembrando, não precisa ficar preocupado com sequência. E a gente também, o que não for ficando claro, a gente vai daí perguntando. A gente quer saber tudo, certo? Então, eu vou convidar a Sani, mamãe, Marta, Edson, Divanilde de Paula, Kise e o Marcão, né, que estavam diretamente na filmagem. A filmagem foi organizada, quem foi chamado para fazer essa organização, na época, foi o Conselho da Comunidade Negra, que era o Quintino, né? Quintino, que era o presidente, e ele que chamou as pessoas e que organizou essa relação com a TV Record, né? Com a produção, né, da novela. Tá bom? Vamos sentar mais aqui na frente para a gente poder ficar mais pertinho das pessoas e a gente poder criar assim um ambiente mais aconchegante. Acho que é bom também as perguntas e usar o microfone aqui. Tá bom. Quem vai usar, então? Você que vai pilotar o microfone? Boa noite a todos e todas. Eu cheguei aqui me justificando, porque, na verdade, eu recebi 2 ligações para estar aqui com vocês e confirmei presença, tanto que eu estou aqui. Mas a vida de sindicalista é muito complicada, questão de agenda. Agora à tarde nós tivemos uma reunião e tem uma questão econômica aí muito séria que está acontecendo. Tem algumas empresas do nosso setor químico com alguns problemas. E chegou 2 companheiros da Federação dos Químicos do Estado de São Paulo, que está aqui no Hotel Praza. Então, 9 horas eu tenho que estar lá, porque tenho que pegá-los com o carro que eu estou aqui do sindicato e para a porta da fábrica ali perto do Bom Sucesso, que nós vamos ter uma reunião de emergência. E coube a mim essa missão de fazer isso hoje, né? Mas eu quero dizer que uma das coisas mais importantes que aconteceram na nossa vida de militância, junto com as mulheres que fazem parte dessa vida aí de comunidade negra, eu costumo sempre enfatizar a pessoa da Divanilde, companheira que na época, quando eu era presidente, ela era vice-presidente, a Kise era secretária-geral do Conselho. Nessas 2 mulheres, eu tenho várias outras mulheres, Dona Olga, saudosa Dona Olga, saudosa Dona Ângela Gonzaga, e vai por aí uma lista enorme, que deram, primeiramente, a ideia de
de trazer a questão do conselho para Rio Claro. E depois fizemos uma série de trabalhos juntos, né? E em função dessa visibilidade, desse trabalho que nós fizemos juntos, que no Fórum Cultural Mundial, que estava sendo feito em São Paulo, em 2004, uma pessoa ligada à TV Record, se eu não me engano, a agência de modelos Promoarte, procurando uma comunidade mais ou menos organizada. Vocês me permitem? Desculpe, eu já estou contribuindo aqui para poder... Tá? E ligou no meu celular essa pessoa, primeiro buscou informação lá no Fórum Cultural Mundial. E aí, alguém lá, que eu não sei quem é essa pessoa, falou do nosso conselho de Rio Claro, passou o meu celular, e o Eduardo, que é a pessoa que na época era ligada à Promoarte, ligou no meu celular. E contou a historinha lá, que a TV Record ia fazer o remake da novela Escrava Isaura, tá, não sei o quê, enfim, que tinha levantado o meu celular no Fórum Cultural Mundial e tal. Bom, eu falei, nós estamos à disposição, tal. A priori, a primeiro momento, eu imaginei que fosse uma pegadinha, uma brincadeira, procurar gente para falar que vai gravar uma novela e tal. Eu falei, tudo bem. Cheguei em casa e comentei com a Valdereza, era um pouco antes do almoço. Passou 2 dias, ligou de novo. Eu convidei para que viesse a Rio Claro para conversarmos pessoalmente. Inclusive está ali a foto que nós tiramos da reunião. Tem até aquela atriz que está do lado do Fernando ali. Tinha aquela minissérie, tinha uma série na TV Record, que a música era do pessoal dos África Brasil, que era Turma do Gueto, eu sou péssimo de memória, tá? Esses dias eu perguntei para a Valderez, o que você está fazendo aqui? Quem deixou você entrar, entendeu? Então, aí nesse dia aí que saiu o Kise, o Divanilde, a Divanete também estava lá, Dona Ângela, saudosa, estava lá também. Esse pessoal falou para nós da ideia se a gente conseguia organizar um pessoal para fazer um book, fotos e tal. Essa foto aí foi num sábado. E nos deram a missão até quarta-feira, às 3 horas da tarde. E não podia falar que era Record, não podia falar que era novela, porque se alguma coisa não desse certo, não podia envolver o nome da TV Record na questão. E eles estavam esse dia aí num carro que não tinha nenhuma logomarca da Record, era um carro comum. Pegamos essa missão. Quando foi na quarta-feira, lá no Espaço Livre do Rio Claro, onde juntou aquele povo lá, estava um calor danado, e eu liguei para o Cláudio, que na época o Cláudio era o prefeito, e falei, prefeito, tem uma situação aqui, tem muita gente, nós não temos água suficiente, porque a gente não imaginava que ia juntar tanta gente, né? Todos nós aqui começamos a falar com as pessoas, dizer assim, olha, você não gostaria de participar de uma sessão de fotos e para a gente fazer um book, na possibilidade de uma agência de modelos, né? Bom, juntou gente demais. Aí aquele ônibus azul que a prefeitura tinha, que carregava funcionários, não sei se você lembra, o Cláudio falou para ligar aqui no quadrado e pedir para o ônibus transferir o pessoal lá do Espaço Livre para o cinema do Centro Cultural. Ligar ar-condicionado, botar água, tudo mais. E fomos todos para lá. Por volta de 15 horas, do centro da foto, que é o... Ajuda aqui. O Fernando, eu falo sempre com ele. É coisa louca. Então, o Fernando ligou, nós estávamos no Centro Cultural. O Fernando falou, Quintino, nós já estamos em Rio Claro, tal, já almoçamos. Eu falei, vem para o Centro Cultural. Não sei se ele conhecia o caminho, sei que ele chegou lá. Quando ele viu aquele povo, diante de mim, ele pegou o celular, sei lá para quem ele ligou, ele falou assim, você precisa ver o que aconteceu aqui. A novela vai ser aqui. Aquele dia eles trabalharam até mais ou menos 9 horas da noite. Catalogaram cerca de 480 homens, mulheres e crianças.
E depois nós fomos para uma pizzaria jantar, porque eles queriam discutir o detalhe. Já dizendo, olha, a novela vai começar a ser gravada tal dia. Era questão de 15 dias depois. E aí, bom, eu vou parar por aqui, que as meninas têm mais história. Mas aí aí já pediu a sugestão seguinte, nós vamos gravar externa, o estúdio é em São Paulo, externa é aqui. Tem pelo menos 2 lugares que você sugere como ponto histórico, que tem ligação com a comunidade negra, né? Aí eu falei do Barão, do casarão lá, do Barão, falei dos casarões do Horto, e falei da Fazenda São Gertrudes, porque a novela Esperança da Globo já tinha sido gravada ali, né? Bom, e a coisa caminhou muito rápido, porque dias depois eles alugaram a fazenda, pegaram o restaurante Tutti Fratelli, que montou barraca lá, a gente comia tudo junto com os atores, né? Que mais? Os atores se hospedavam aqui no Hotel Central Park. A equipe de produção se dividia, às vezes, no Hotel Líder e no Hotel Cristal. Várias vezes a Guarda Municipal foi encrencar com o ônibus da equipe de produção, e eles ligavam para mim, que na época eu fazia o papel que a Kise faz hoje, eu era assessor. Ligava pedindo, quebra o galho aí do ônibus aí, porque, né, enfim. Então, são essas histórias, poderia contar outros detalhes. Eu acho uma historinha muito legal que tem a ver, eu paro por aqui. Foi quando nós recebemos uma ligação que tinha o Netinho tem aquele programa Princesa por um Dia. Um dia de princesa, né? Aí ligaram para o Quintino, vai precisar de figurante. Tem uma princesa lá, foi sorteada, e ela quer conhecer onde se grava a externa da novela Escrava Isaura. Eles passavam, o que eles faziam? Eles passavam por e-mail o perfil das pessoas que eles queriam, quantos homens, quantas mulheres. E aí cabia a Valderez, naturalmente, ajudando a identificar as pessoas e levarem, né? E nesse dia, os atores da Record chegou, nós chegamos com os figurantes, aí fazia tudo aquele negócio de botar a roupa e tal, caracterizar. E tinha um ator lá, que eu me foge, esse eu não vou nem pedir ajuda, porque acho que nem vocês. Mas aí a equipe de produção esqueceu, o sujeito ficava dentro do caminhão, não sei se lembra, não tinha aquele caminhão que, quando os caras monitoravam de lá de dentro, Tereza, monitorava as câmeras, eu não sei o nome desse tipo de caminhão, gerador, tudo. Falaram assim, onde estão os atabaques? Aí começou aquela correria, esqueceram do atabaque. Aí alguém falou, fala o Quintino aí que ele arruma atabaque. Aí, e lá, eu não sei se vocês se lembram, não era todo lugar que dava área de celular. Tinha que escolher uma árvore qualquer lá para falar com o Rio Claro. E aí eu consegui falar com o meu cunhado, ele é da arte negra, capoeira arte negra, ele treinava aqui, no Tamoio. Tinha uma sala aí que ele guardava. Precisava de 3 atabaques. Ele tinha 2. O terceiro quem arrumou foi o mestre Geraldo, lá da região do Panorama. Mas o interessante é que o Jornal Cidade divulgou que o Netinho estaria em Rio Claro gravando o programa. Lá na questão do atabaque, quando disseram para mim, o Quintino arruma, falou, Quintino, pega uma van dessa aí, acho que tinha umas 2 ou 3 lá. Olha lá. Pega uma van, e tem foto aí da dona Ângela, pessoal, que saiu tudo no jornal. Então, pega uma van aí, só que essa van tinha logomarca, né, da Record, Uzi Filme, uma van branca. Aí aconteceu um fato muito interessante. Entrei numa van daquela, vieram 2 motoristas, um dirigindo e outro conversando, e eu sentado atrás. Quando nós entramos aqui na Rua 13 para 27 aqui, eu falei para o motorista, fica no meio da quadra, é a casa da mãe do Wilson. Fica no meio da quadra. Ele passou.
Falei, você passou um pouquinho. Ele deu ré. Andou uns 20 metros. Ele falava assim para mim, Quintino, já estava acostumado, né? Quintino, abre a porta. Eu forçava a porta e consegui abrir. Ele desceu para abrir. Mas nisso, o pessoal botou a cabeça para fora, janela, começou a ver TV Record, Netinho, né? Fui escolhida, né? Acho que alguém na rua falou, foi escolhida. E a filha, a irmã do Wilson tinha escrevido para o programa do esse Princesa. Começou a sair jeito para fora lá, e os caras tentando abrir a porta para me descer. Teve 2 ou 3 que gritou Netinho e se arrependeu. Gritou até se ajustar, né? Desceu um negrão gordo. Bateu o olho assim, quando foi gritar Netinho, falou assim, opa, não é, né? Eu falei, gente, calma, só estou atrás de atabaque. Aí pegamos o atabaque aqui, depois fomos buscar outro lá. Esses dados interessantes dessa história que foi maravilhosa. Eu reclamei com a TV Record, porque, ao fim, porque eu acho que a TV devia ter valorizado mais a contribuição que nós demos, porque se vocês olharem na passagem de caracteres, tem um monte de agradecimento. Só que não tem uma referência ao Conselho Municipal de Rio Claro. Eu reclamei, mandei ofício, reclamei, né? Mas tudo bem. Mas nós, de alguma forma, a comunidade nossa entrou para a história por conta dessa contribuição, né? E isso é um momento histórico bastante importante. Obrigado pela atenção de vocês. Como é 20 horas, 58 minutos, eu tenho que estar às 21, então vocês me permitem, tá? Deus abençoe a todos. É porque ninguém me conhece, né, Tereza? Meu nome é Divanilde Aparecida de Paula. Eu sou uma mulher negra, militante, sou uma negra em movimento. E eu participei também da gravação, participei da organização, como nós éramos membros do conselho, né? Então foi uma loucura, todo mundo queria. Na minha casa até hoje tem foto. As pessoas catavam foto, levavam, entregavam para a gente na rua, e aquele movimento de pessoas, e eu achei legal aquela movimentação que deu na cidade, né? Da questão da novela, tudo. Só que para mim a minha participação foi frustrante. Eu não gostei, porque essa questão que o Quintino falou, né? A gente não tinha fala, você não tinha voz, aí você só era ali mais uma pessoa. E também eu fiquei muito angustiada, sabe? Eu me senti imaginando as pessoas da época como que viveram daquele jeito. Então tudo aquilo que a gente estava vivendo era um retrato do que eles já tinham passado. Você estava ali somente para servir, você não tinha voz, você não falava nada. Eu até fiz algumas comparações com a novela que passou na Globo, né? Não lembro qual novela de escrava que era, que os negros tinham voz na novela. Eles participavam, eles falavam, né? E nessa novela, no dia que eu fui para a gravação, eles pediram para a gente estar no Conselho da Comunidade Negra às 4h30 da manhã. Nós saímos de lá da Vila Paulista às 3 horas da manhã, mas um monte de gente. E fomos até lá no Conerc. Então, chegamos lá na fazenda, não tinha clareado o dia ainda, estava escuro quando nós chegamos na fazenda. E você sabe que eu sou diabética, e eles não tiveram esse cuidado também de servir a gente, de servir um café da manhã, sabe? Não era assim, sabe? A gente chegava, ficava por lá, aí eu comecei a ficar com muita fome, daí tinha uma pessoa lá, uma ambulância, um enfermeiro, ficava toda hora trazendo alguma coisinha para a gente comer, assim. E o diretor da novela, eu falo para o pessoal que ele incorporou o Capitão do Mato. Ele tratava a gente, se era tratado como se você fosse escrava mesmo, e ele tratava, não sei se alguém sentiu isso, quem estava na novela, a forma que ele falava com a gente, né?
a forma que ele tratava a gente e a forma que a gente sentiu. Eu não sei se todos aqui sentiram essa angústia, sabe? Era tudo... E o lugar, né, que a gente estava, né, a gente olhava para tudo aquilo e vinha tudo na cabeça da gente, aquela situação de escravidão e de sofrimento. Aí a gente ficava imaginando assim, olha, como que eles sofreram tanto, né? E aí uma coisa que me deixou frustrada, Marta, foi na hora de escolher roupa, gente. Tinha um monte de cegonha, assim, com aquelas roupas, mas, gente, sabe aquelas roupas de época? Aqueles vestidos bordados, aqueles chapéu, aquelas coisas. Quando nós fomos para o lado daquela roupa, o diretor, pode sumir daí! Vocês vão ver roupa de escrava, do outro lado lá. Nossa, que dó. Aí nós fomos lá do outro lado, a roupa nossa não tinha nada, era só uma saiona de algodão cru e uma blusa, não tinha nem um bordadinho, nem um lacinho. Não tinha nem um chapéu para a gente pôr. Falei, oh, meu Deus. Aí eu sentia, sabe? Então, para mim, tudo aquilo era... Depois no casamento, eu estava na cena do casamento do Leôncio. A cena do casamento, gente. Eu estava falando para elas, tinha umas taças de cristal que nós nunca ia beber nela, né? tinha as taças... Elas tinham trabalhado em ouro, sabe? Não sei onde eles conseguiram aquela porcelana, os talheres de prata, sabe? Aquelas coisas bonitas, né? E eu ficava me transportando para lá, né? Falar, poxa, elas sentiram o que eu estou sentindo agora, né? E você de pé ali num canto, com a boca fechada, segurando a bandeja, né? Você ficava ali segurando a bandeja. E aquela festa, aquelas pessoas, inclusive as pessoas que foram com a gente para participar, as pessoas não negras, né? Que era outro tipo de roupa, né? Aí eu fiquei vendo elas trocando de roupa, né? Nossa, aquelas roupas bonitas lá. E nós só fomos vestir aquele saiotão lá de... Ai, gente, olha, valeu assim, foi uma experiência, mas também ela transportou a gente para uma coisa assim que a gente sentiu ali naquela fazenda, a gente ali na senzala, naqueles acontecimentos, sabe? E se vocês olharem nas fotos, com exceção da Maria do Carmo, que eu nunca vi uma escrava rir tanto, né, gente? Que a Maria do Carmo está lá, com a boca aberta, rindo o tempo todo. Mas todo mundo tinha uma tristeza, assim, você pode olhar na foto, tinha um olhar assim um pouco muito triste. Parecia que a gente estava vivendo mesmo aquela situação muito, muito, muito ruim. Eu não gostei. Se eu tivesse que voltar mais uma vez... Tanto é que depois as pessoas ainda voltavam para gravar mais, eu não quis ir mais. Eu não gostei. Não gostei daquela situação. O meu amigo, o Nicão, que não está aqui, ele estava vestido de... Olha o cocheiro, ó. Você viu a elegância? E o Nicão ficou todo entusiasmado com aquela roupa dele, porque ele também estaria na festa do casamento, né? E aí o Nicão falou assim para o diretor, e aí? O que eu vou falar a hora que eu estiver lá na sala? Eu falo o quê? O diretor olhou para mim e falou assim, você fica com a boca calada, porque escravo não fala. Sabe? Aí o Nicão ficou chateado. Eu falei, pô, o cara também, né? Tá pensando que a gente é escravo de verdade, né? Ele falava assim, porque eu sou garçom. Aí ele falou, não existia garçom, você é escravo. E não, eu falei, Nicão, mas não tinha garçom naquela época mesmo. Aí eu não sei, é tanta coisa, viu, que eu vou deixar os outros falarem. Acho que dá. Tá preso em algum lugar. Aí, tá bom. Boa noite, gente. Meu nome é Kise. Como já foi falado pelo Quintino, né, a gente estava nessa fase, atuando, né, dentro do Conselho da Comunidade Negra. Toda essa parte que ele contou realmente foi o famoso vucu-vucu, porque foi uma loucura mesmo, né, quando o pessoal chegou. E o interessante era essa questão que eu observei muito dessa identidade, né? Do ser negro e o de não ser, porque foi falado para todo mundo, né, que precisava ter um perfil
E a gente também via muitos não negros trazendo várias fotos, né? E dizendo, né? Olha, eu quero levar, porque de repente o meu parente lá atrás era negro e tal. E a gente já meio que sabia, né? Que era para gravar uma novela de escravos, e a gente já sabia que não teria possibilidade. Mas, assim, isso que a minha tia Diva falou, realmente a gente teve essa sensação mesmo, né? A gente se transportou, pelo menos eu, né? A primeira cena que eu fiz como figurante, realmente, tia, figurante não fala, né? A gente só figura, né? Eu participei da primeira cena, né, da primeira gravação, que foi da compra e venda de escravos. E era um dia que tinham poucos figurantes, né? Tem até a foto ali naquele painel, perto do quadro ali de incêndio. Essa cena. E foi assim uma cena muito difícil, porque os atores são atores, nós não, né? Nós somos antepassados, né? Nós somos parentes dos antepassados, dos escravos. Então, o que a gente estava sentindo ali não era atuação, né? Eu realmente senti mesmo, no momento que, né, levantava para ver os dentes, no momento que puxava para ver o seio mesmo, teve isso, né? E esse ator, o Rubem de Falco, né, que já faleceu, ele ou incorporou ou era um ator nota 10 mesmo. E daí eu senti tudo isso, me senti mesmo uma escrava, mercadoria, né? E assim, era tudo muito novo para a gente. Então eu fiquei pensando, os meus que estavam lá atrás, eu acho que chegaram com essa mesma sensação. Aonde que eu estou, né? O que vão fazer comigo? Para onde vão me levar? Né? Por que estão rasgando a minha roupa desse jeito? Por que estão olhando meus dentes dessa forma? Né? Por que estão acorrentando os meus assim? E aquela história, não podia falar. Né? E a gente ouve muito dessa história. Né? A dona Ângela, com a minha tia Diva, sempre falaram isso para a gente. Nós sempre nos comunicamos com o olhar. E assim, e rolava muito disso, né? Uma olhava para a outra, não falava nada, um olhava para o outro e também não falava nada, né? E a gente sentiu tudo isso. Tiveram muitas cenas que a gente se emocionou muito, né, Sani? Que foi a cena do nascimento da Isaura, que foi uma cena gravada dentro do porão daquele casarão da Fazenda Santa Gertrudes. A gente se emocionou muito, né? A Sani lembrando a dona Ângela, que foi a parteira, né? Que lá foi ambientado como se fosse uma senzala, saiu tremendo de lá, né? Tremendo. E a gente que ficou do lado de fora, né? Ouvindo os gritos da mãe da Isaura, né? Porque nem todo mundo participou, a gente chorou. Você vai ter que fazer força, Juliana. Eu não estou aguentando. Coragem, mulher. Eu tô com medo de morrer, não ver meu bebê. Fala bobagem. Ai, meu Deus. Respira fundo, segura e faz força. A cabeça. Tá nascendo. Tá nascendo. Minha filha vai se chamar Isaura. Foi o nome que o pai deu pra ela. Clarinha que nem São Miguel. Eu tô tonta. Você perdeu muito sangue. Precisa descansar. E ficou um silêncio total, porque a gente ria muito, né, Érica? Juntava toda essa... imagina, né? Um monte de jovens. Você vê algumas fotos aí, né? A gente brincava muito, dava muita risada, ficava o dia inteiro junto, né? Dava apelido um para o outro, né? Mas só que quando vinha a gravação das cenas, né? Era forte. Ninguém ali era ator. Todo mundo era figurante. E não precisava falar uma, nem duas, nem três vezes. A gente já sabia
para que estávamos lá. Porque essa sensação, sabe, essa ancestralidade, todo esse peso, essa espiritualidade também, tudo isso vinha à tona. Então, eu gostei por esses motivos, né? Porque a gente começa a valorizar mais os nossos, dar mais valor ao passado, por que a gente está aqui. Mas, assim, o diretor mesmo, o Erval Rossano, da época, ele era indelicado até mesmo com a equipe dele de trabalho. A gente via muitos assim da equipe saindo chorando, né? Porque ele dava coice mesmo. Enfim, mas a gravação foi interessante por isso, por conta da mobilização, desse pertencimento mesmo da negrada da cidade. Não, eu sou, eu vou, olha aqui, olha a minha cor. Isso daí que foi muito legal, né? Esse pertencimento do pessoal se sentir importante de participar da gravação de uma novela, né? Apesar de ser uma novela de escravos, apesar que a gente quando fala, né, de população negra na TV, infelizmente é só assim, na condição de empregado ou na condição de escravo. Mas, para a gente, valeu a mobilização. É um romance bonito, né, dessa novela, mas valeu muito, né, essa mobilização, fortaleceu muito a comunidade negra daqui de Rio Claro. A gente tem amizade que começou lá, há 10 anos atrás, a gente está aí hoje, descobrimos um monte de parente, né? Daí vai caçando sobrenome, sabendo de onde veio, daí a gente acabou se aproximando ainda mais. E foi muito, muito bacana isso. Tem gente que a gente vai olhando as fotos hoje, já não está mais junto com a gente, né? E daí é um motivo a mais para a gente guardar com carinho esse momento, né? E o que a gente aprendeu também, né? Porque eles tiveram todo esse cuidado da preparação, essa questão das roupas mesmo, foi tudo muito de acordo com a época, né? O ambiente também foi tudo de acordo. E as danças, a gente aprendeu a dançar lundu, né, Sani? Na gravação da novela, né? A gente conheceu a Carmelita, né, lá de São Carlos, que até hoje é grande amiga nossa de movimento negro. Então, valeu por isso, né? O próprio Fernando Ferreira, que era o produtor da figuração, hoje ele faz um trabalho fantástico, né, com a população negra lá no Moçambique, né? Tudo isso por conta ele se destacou aqui em Rio Claro. Então, eu acho que assim foi positivo, né, para a gente. Assim, a gente sente a discriminação racial e o preconceito em qualquer ambiente, até num de ficção, né, que foi que a minha tia Diva passou. Então, lá não poderia ter sido diferente, né? O que a gente sente na rua, na escola, enfim, lá também se revelou através de algumas pessoas. Mas, por outro lado, foi bom por isso, por conta desse pertencimento, dessa mobilização e de reviver, né, o que os nossos antepassados, né, os nossos ancestrais passaram quando chegaram aqui. Então, essa cena, para mim, a cena também que colocaram fogo no Quilombo, não foi gravada aqui em Rio Claro, foi gravada lá na escola Barro Branco, né? Lá em São Paulo, mas foram todos os figurantes daqui de Rio Claro. Vamos lá, cambada de nego pro chão, vamos embora! Rápido, vamos! Leva embora! Vamos, gente, vamos! Rápido! Agora bota fogo no Quilombo. Também foi gravada assim à noite, de madrugada, num lugar que a gente não conhecia. Aquela cabana começou a pegar fogo, a gente se sentiu mesmo perdido, sem saber para onde ia. Aqueles capitão do mato gritando, né? Porque eles já iam sabendo o que ia fazer. A gente que era figurante ou sabia na hora ou era ali no improviso. Então a gente, em muitas cenas, a gente se via mesmo na época da escravidão ou até nessa situação de como quilombola. Então, a gente viveu muito isso, né? A gente que não era ator, a gente não sei se atuou ou se reviveu, né? Mas às vezes é um passado que também está muito presente, né? Então, essa questão da ancestralidade
ela está presente mesmo entre nós, porque eu acho que essa sensação quase todo mundo teve. Bom, eu vou parando por aqui, depois a gente vai alinhavando. E aí? Cocheiro? Agora vem o cocheiro. Eu me chamo Marcos Antônio Lopes, sou um militante também da comunidade negra aqui, em Rio Claro, e participei também dessa muvuca toda, né, desse festival todo aí. O começo, eu tive a honra de estar presente na reunião, na primeira reunião, né, onde chamou o presidente, o vice-presidente do Conselho da Comunidade Negra para agilizar toda a comunidade para que eles venham participar. E o responsável para o contrato dos figurantes, né, chegou, falou para o conselho: vocês têm capacidade de mobilizar todo essa quantidade de figurantes, né? E ali eu comecei a observar, né, os meus amigos que estavam ao meu lado, que é a Diva, o Quintino, toda a comunidade. Eles falaram que até hoje não me sai. Eles não saem das minhas lembranças, né, Diva? Vocês falaram, o nosso povo é unido. Quando um precisa de uma coisa, a gente fala e arruma rapidinho. Isso aí é que é a maior facilidade. O cara falou, ficou quieto. Mas vocês conseguem mesmo? E aí eu descobri que realmente a gente é um povo muito unido. Quando um precisa de uma coisa, esse povo vai e faz acontecer. E daí a gente vem com as lembranças, né? Com as lembranças do nosso povo, porque é um povo vencedor, porque o nosso povo negro é um povo vencedor que viveu aqui no Brasil, mais de 350 anos de escravidão, e sempre com um sorriso, sempre tentando ajudar as pessoas, sempre tentando mostrar que para caminhar não precisa de ouro, não precisa de dinheiro. E até hoje ele vem mostrando isso. Isso eu carrego até hoje, né, comigo, essa lembrança. E é um prazer de falar para vocês isso daí, né, que eu acho, porque esse povo é realmente maravilhoso. Porque, começando pela religião nossa, né, candomblé, umbanda, quem estudar um pouquinho dessa parte, a gente vai descobrir que essa religião desse povo é uma religião que realmente vai de encontro que eu descobri. É uma religião que ela cuida da Mãe Terra, é uma religião que cuida das árvores, é uma religião que cuida das águas, dos peixes, dos animais. Agradece a Deus por ter esse sol maravilhoso. Quando está sol quente, ele está alegre porque o sol está queimando a pele dele. Ele está alegre porque está frio. Ele é alegre porque está dançando na chuva. Então, o que eu descobri nisso daí, estou descobrindo mais ainda, né? Porque nós conseguimos vencer. Porque não conseguiram a gente até agora, exterminar a gente até agora. Porque eles não vão conseguir nunca. Porque o que a gente quer é que todo mundo quer. A gente só quer carinho, amor, se o outro está caído, é um prazer em ajudar. É um prazer em ajudar, entende? E realmente essa vivência nesse momento aqui com a comunidade, a hora que falou, nós podemos arrumar, e fomos lá e arrumamos com a maior facilidade, em prazo assim de dias, né?
2, 3 dias, tinha gente que realmente eu não acreditei. A quantidade de gente, aquela fila de gente querendo participar. Mas eu creio que participar para relembrar a história, para mostrar a história para o povo. Olha, gente, a gente realmente deu o sangue, apanhamos muito, passamos muita fome, dormimos pouco, morremos na estrada, morremos na mata, morremos no rio, morremos no mar. E para mostrar isso para esse povo que vive ao lado da gente todo dia, toda hora, todo instante. Só não gosta da gente porque a gente é preto. Só isso. Eles não gostam da gente porque a gente é preto. E realmente essa articulação nossa realmente foi maravilhosa. É um prazer estar contando essa articulação da comunidade negra, né? É um prazer para mim estar contando. Eu queria falar muito mais, mas são muitos detalhes, porque a gente realmente conseguimos, né? Mostramos que a gente é capaz mesmo, né? A gente é capaz, a gente incomoda porque a gente, como se diz, a turma tiraram o estudo da gente, tiraram a casa da gente, tiraram a comida da gente, e a gente continua igual a todo mundo. Continua com a mesma inteligência. Mas de onde foi buscar essa inteligência? Aí é complicado. Aí é muito procurado. É segredo sagrado. E realmente é muito bom. E aprendi muita coisa mesmo, né? Essa é a parte da articulação que esse povo, né? Esse povo negro, esse povo de Rio Claro, ô povo maravilhoso, ô povo legal. Adoro essa turma, essa gente aí. São muito legais mesmo. E eu fui o cocheiro de lá, né? Do Alonso, que eu tive o prazer de conhecer a dedicação dele. Eu tive o prazer de conhecer o diretor. Fala de novo o nome do diretor mesmo, que é o Rubens Erval Rossano, né? E eu tive o prazer de conhecer. Ele era muito detalhista. Ele era muito inteligente, perfeccionista ao extremo. Tanto que a Kiz falou, a hora que ele ia fazer uma cena, se não saísse do jeito que ele quer, ele ia até de madrugada, e xingando, gritando, e acreditando no ator que estava fazendo aquela apresentação, aquele papel naquele momento. A hora que ele conseguia arrancar, que a pessoa tem a capacidade de acreditar naquilo, daí ele botava para frente a cena. Contanto que deu o sucesso que deu. Eu aprendi muito mesmo, né? Porque se você quer alguma coisa, você tem que realmente lutar com isso, né? Ser realmente. Então, aprendi também outra coisa. Quando vocês entraram dentro do porão para fazer o parto, algumas cenas lá. Eu tive também o prazer de entrar. Para quem acredita, para quem não acredita também, pensa um pouco. Quando eu entrei dentro do porão, fiquei 5 minutos lá. Comecei a ficar suado. Eu falei, puxa, estou meio zonzo. Daí eu saí de lá. Quem estava na porta? A minha grande amiga, a minha grande mãe, uma das melhores amigas que eu tenho, a dona Ângela, estava na porta. Ela olhou para mim, falou para mim assim, ô nego preto, você não fez a oração para entrar aí, você não pediu licença para entrar aí, porque os espíritos estão aí. O espírito das pessoas, olha que ela falou para mim, que morreram sofrendo aí dentro, doente, que eles estão aí ainda, tentando se libertar. E antes de entrar, a gente tem que pedir licença, a gente tem que rezar com eles, né? A gente tem que rezar com eles, rezar por eles, pedir para eles rezarem para a gente também.
quando a diva, a Kise, falou que a gente olhava lá no terreiro, o nosso povo lá, e um olhava para o outro e já sabia o que queria dizer. Já sabia o que eu queria dizer. O nosso passado está aqui, e agora imaginem nesse sol, porque a gente chegava às 6 horas da manhã e saía às 6 horas, 8 horas, 10 horas da noite. Mas só que a gente tinha uma casa para voltar. Os nossos avós, nossos bisavós, não tinham casa para voltar. Eles simplesmente trabalhavam de sol a sol, comiam pouco e muito cansados e doente. A maioria doente, se vivia pouco, porque trabalhava 10 anos naquele sol a sol. O que acontecia? Ficava doente. Agora, se põe no lugar deles. Amanhã vocês entram às 6 horas, 5 horas, o sol nasceu, e vai às 7 horas da noite, naquela batida, sem comida, sem roupa, só com uma água no corpo. Precisa ser muito forte para sobreviver esses 10 anos, 12 anos que a gente tinha de vida quando estava lá. E o que aconteceu? Deu para perceber do nosso povo a hora que se colocou no lugar dele. Me lembro do Edson, com a enxada na mão, e também com aquela pá de puxar o café, que você estava fazendo aquela cena. E você se pôs isso, Edson. Você também não sai da lembrança, porque você falou para mim, olha só, e deu aquela risada sua, né? Falou, puxa vida, imagine o dia inteiro trabalhando aqui. Não dura você falou, não dura uma semana. Descalço em cima do café. É a mesma coisa que estar pisando em cima de pedra. Imagina o que aconteceu. Eu achei que essa novela teve um lado muito forte, e até hoje vai ter um lado muito forte. Porque os figurantes, eles viveram lá dentro o seu passado. Reviveram, né? Eles reviveram o seu passado e realmente saíram de lá mais forte. Saíram de lá mais forte porque eles aprenderam a valorizar cada dia, cada hora, cada momento da gente. Então, teve muita coisa que a gente aprendeu. A gente e eu, principalmente, né? Aprendi muita coisa porque tem muita coisa para contar. E essas coisas que temos para contar, é uma satisfação de estar aqui falando alguma coisa, falando um pouquinho só, mas é um prazer estar falando com vocês. Deixar os meninos falarem um pouquinho aqui. Boa noite a todos. Meu nome é Sani Gonzaga. Eu também participei, né, da gravação da novela Escrava Isaura. E, assim, para mim, na época, foi uma experiência muito prazerosa, né? Foi uma experiência única que eu guardo como uma lembrança, assim, uma recordação muito boa, né? A gente está perto de atores, né, que a gente vê na tela da televisão. Vi Patrícia França, né? Vi outros atores também, Jackson Antunes, né? Uma simpatia. Então, para mim, assim, foi maravilhoso, né? Eu ficava extasiada, né, de ver aqueles atores, né? E também poder participar da gravação e realmente, como o Marcão disse, né? A gente, na época que participou da gravação, os integrantes, né? Os figurantes, né? Os figurantes, a gente vivenciou o que os nossos ancestrais, né, viveram. E realmente a gente sentia, né, na pele tudo que eles passaram. E a cena da gravação do Porão, até hoje, foi assim, né, Kise? Muito, muito forte, cenas muito fortes, sabe? Realmente, quem estava lá sentiu uma sensação muito forte. Então, na época, todo mundo, né, estava mobilizando, né, todo mundo que a gente conhecia, os negros, assim, você vai participar da gravação,
tal, e era muito bom, muito gostoso. Eu tenho muitas boas lembranças disso. Boa noite, meu nome é Edson, Edson de Souza, acho que algumas pessoas já me conhecem. E eu acho que daqui eu fui muito privilegiado, porque eu acho que de todos que estão aqui, acho que a Diva, acho que foi a única que conheceu a tia Martinha, né, Diva? Você conheceu ela? E eu tive a oportunidade de conviver com a tia Martinha durante 14 anos, que ela era minha bisavó, e ela era ventre livre. Ela morreu em 76, se eu não me engano, ela morreu aos 117 anos de idade, naquela época. E ela era ventre livre e falava muito para a gente a respeito do que acontecia lá no passado. Então, eu, Ademir, Sérgio, Gilmar, nós crescemos. Mas, gente, vocês não têm ideia o que é fazer uma gravação numa novela desta. Eu estava falando com o Marcos lá, essa cena que nós fizemos no cafezal. Aí os caras foram lá, espalharam todo o café assim, a gente tinha que rastelar. E há muito tempo não era acostumado a andar descalço. E a gente rastelando em cima daquele café, e o sol quente, e aquilo queimando o pé. Então eu trabalhei só durante 30 dias nessa novela, porque eu já trabalhava no Correio, e eu entrei de férias, aí o pessoal me convidaram e eu fui para lá. E eu consegui fazer algumas cenas, inclusive, isso que a Kizzy disse, dentro da senzala. Primeiro de tudo, né? Eu que já sou baixo, para você entrar lá dentro, você tem que ficar assim, ó, porque você não consegue ficar de pé. E era o porão, aí tem a casa grande, né? Onde moravam os senhores de engenho lá, os fazendeiros, e os escravos ficavam na parte de baixo. Quer dizer, não podia fazer barulho porque ia incomodar o pessoal. De pé você não podia ficar. E eu peguei uma cena, que foi a cena quando a Isaura foi presa. Eu não me lembro o que foi que aconteceu lá, e ela foi presa. E da forma que eles chegaram com ela, assim, empurrando e tal. E a gente, nesse momento, a gente tinha que levantar e ficar meio assustado. Mas, infelizmente, olha, é incrível, a gente fazia isso naturalmente. É aquilo que o Marcos falou. A hora que você entra lá dentro, você incorpora, você olha no seu companheiro e você volta lá atrás. Então, tudo aquilo que minha tia falava, a gente tinha uma ideia. Mas quando você vai e faz uma novela, alguma coisa dessa forma, nossa, gente, essa cena da Isaura, eu cheguei a chorar lá dentro. Sabe, você sente a presença, é uma coisa incrível de se falar. A Diva fala assim, olha, o Orval Rossano, ele era muito bom, e ele era exigente. É como você vê, por exemplo, você pega um Félix, fez o papel de Félix, você pega aí alguns atores, que você acaba tendo raiva dele, acaba ficando com raiva de tão bom que eles são. Eles interpretam, mas por outro lado, nós tínhamos o Jackson Antunes. Esse cara, ele deixava a gente muito à vontade. Toda vez que não tinha gravação, então ele ia lá, pegava o violão, sentava somente no meio dos figurantes ali, e aí começava a cantar junto com a gente. Aí tinha umas frutas no chão, ele falava, ó, come aí, come, dei ideia para vocês. Então é um cara que deixava a gente muito à vontade. Então, gente, voltando à novela, eu acho que foi um aprendizado que eu vou levar para o resto da vida. Algumas coisas que a gente faz ainda hoje, algumas brigas que a gente tem ainda hoje, muitas vezes as pessoas nem entendem, mas por que o Edson briga tanto, outras pessoas brigam tanto? Eu acho que é por entender e reconhecer todo aquele trabalho que teve lá atrás e que a gente não pode deixar morrer nunca. Então, muitas vezes a gente é meio radical, até hoje, tu vai falar, o Edson é chato em algumas coisas, mas não é. É que a gente tem um certo conhecimento, nem um conhecimento, mas é uma certa visão. E é só sentindo na pele, A gente que sente na pele sabe que as coisas acontecem, que as coisas aconteceram, e a gente está brigando para isso mudar, porque até hoje a gente sabe que não mudou totalmente. Então eu acho que essa novela é uma coisa que vai trazer para a gente, não só para mim, mas de repente para os meus netos, para minha filha que também participou,
um aprendizado e que a gente não tem palavra. Não tem palavra para falar. A hora que a gente vai lá, que a gente coloca essa roupa e que você olha no seu parceiro, no seu companheiro do lado, você se transforma. Sabe? É uma coisa incrível, incrível, incrível de dizer, porque parece que realmente você está lá no passado e você está vivendo tudo que nossos antepassados viveram. Eu acho que foram 30 dias da minha vida que eu acho que, se eu viver até os 100, 150 anos, eu não vou esquecer mais. Nem o que aconteceu lá e nem as pessoas que estavam junto com a gente. Eu acho que jamais o que aconteceu nessa fazenda aí vai sair da mente de quem participou. Acho que vocês, assim, vocês podem até ter uma ideia do que nós sentimos lá, mas podem ter certeza, não é o que nós sentimos. Vocês têm uma ideia, mas não chega nem perto. Tanto os figurantes, os negros, como os brancos que participaram. Um cara que, esse tempo atrás, eu conversei com Camarão, ele fez era o Capitão do Mato, né? E Capitão do Mato, sabe, gente, quem trabalhou nessa novela, pode ter certeza que vai levar isso daí como aprendizado para o resto da vida. Boa noite, meu nome é Marta. Eu fiz uma pequena participação, eu e a Kise, minha filha, que não quis vir hoje, no velório da mãe do Leôncio, É como eles disseram aqui, acho que a expressão é de todo mundo, o momento que a gente está lá, a gente realmente incorpora, você revive tudo isso que os nossos antepassados viveram, E esse fato de vocês dizerem que a gente não tinha voz realmente para nada mesmo, a gente parecia não bonecos, mercadoria, pessoas que não tinham voz para nem reclamar, nem dizer nada. E é frustrante mesmo a gente pensar no que eles passaram, os nossos antepassados. E nessas pequenas cenas aí, que foi mais uma também que a gente fez, numa estrada, que eles empurravam, independente de ser homem, independente de ser mulher, como se fôssemos animais, assim, Nessas cenas foram cenas muito tristes também. Mas, como vocês disseram, pelo lado bom também, os atores, esse fato da gente ter participado com pessoas que a gente vê na TV, e pessoas ótimas. Eu não me lembro, como que chamava aquela mulher que tomava conta da Isaura? Aquela senhora negra? Qual foi o nome dela mesmo? Eu me esqueci o nome dela. Eu tive a oportunidade de almoçar com ela, uma simpatia de pessoa. A gente sentou na mesa, eu e a Kise comemos com ela. Uma pessoa muito boa, muito legal, que partilhou com a gente. Chica, nossa, uma pessoa tremendamente boa. O Jackson também brincou muito com a minha filha, que na época tinha 8 anos, 8 anos, 9 anos, conversou muito com ela, foi muito simpático com ela, e eu adorei, esse fato, Mas disso que eles disseram aí, realmente a gente revive, infelizmente ou felizmente, para a gente também poder estar passando isso para os nossos filhos. E eu tenho um pensamento assim, fazer valer o sofrimento dos nossos antepassados, sabe? Porque não adianta a gente se lamentar, a gente chorar, é fazer valer, com a nossa vida, tentar ser melhor, no dia de hoje. Vivemos, infelizmente, essa situação, vivemos, os nossos antepassados viveram, mas é tentar tirar de tudo isso que eles viveram uma vida melhor, mostrar para os nossos filhos que a gente pode ser melhor, que tudo isso pode ser diferente, pode ser mudado com respeito, E a gente não quero dizer se impor, mas é se respeitar para que a gente também possa ser respeitado, E mostrar o nosso valor, que realmente nós temos. Não é a cor da pele que vai determinar o que nós somos,
ou que nós vamos ser, e sim a nossa capacidade de podermos ser pessoas melhores. Boa noite a todos. Meu nome é Érica do Paula. Não sobrou muita coisa para mim falar, né? Todo mundo já falou tudo, não tem o que falar agora. Vou falar o quê? Brincadeira. Eu já morro de vergonha. Você faz isso comigo, então fica pior, né? Mas ter participado da novela, para mim, assim, como vários disseram, como vocês falaram, a sensação de você entrar dentro do porão, de você sentir, você parar, analisar, você ver o que os nossos antepassados passou ali dentro, o sofrimento, o jeito que eles comiam, porque não tinha que comer com a mão, era numa, como é que chamou? Cumbuca, né, de barro, era uma cumbuca de barro, tinha que comer com a mão, não tinha como ficar de pé, realmente, tinha que ficar agachado, sentado. Uma cena também que me marcou muito foi quando a escrava, a Isaura, né, foi a mãe da Isaura, isso, foi pro tronco. Essa cena me marcou muito, aquela cena eu chorei, aquela eu parei, fiquei pensando, analisando, falei, como que os nossos antepassados passaram, que eles viviam, que eles sofriam ali naquela cena, que muito, para mim, foi demais. Comendador! Pelo amor de Deus, comendador! Ela tá morrendo, comendador! Fora daqui! Fora! Sai! Ai, meu Deus! Gente! Gente! Onde está a senhora Gertrude? Só ela pode salvar a coitada da Juliana. Está morrendo lá no tronco, Nhô João. Tarde demais, Joaquina. A Gertrude foi para a cidade e não volta tão cedo. Ela está morrendo, Nhô João. E tanta chibatada que está levando. Dilma! Mas foi muito bom ter participado. Posso falar mais? Alguém da Então, essa parte que eles estão falando desse sofrimento, também, sabe o que valeu para mim também saber? Como que é feita as novelas, como que é feito. Porque, imagina, gente, nós chegamos na fazenda, não tinha clareado o dia ainda. Quando começaram a gravar as cenas do casamento, acho que era umas 6 horas da manhã, né? Começou a cena do casamento, sabe até que hora? Ficou até quase 5 horas da tarde. Então, eu me senti parte daquele povo meu que sofreu lá no passado, porque tinha chuva, no casamento dele choveu. Então, tinha um momento que eles faziam a chuva, sabe? E tinha o pessoal não negro que estava dentro da igreja. Como vocês sabem, a gente não podia entrar na igreja. Então, nós que éramos os segurantes e que éramos escravos, ficávamos todos na porta da igreja.
Então ali, vai, vamos gravar. Aí mandava a chuva. Mandava a chuva, nós estava lá, para, de novo. Aí chuva de novo, e sol quente, e nada de comer, né, gente? Que nós ficamos lá desse horário que eu estou falando, até ali pelas 5 horas da tarde, quando a gente foi comer. Enquanto a cena não ficou perfeita, a gente não liberava. Aí então é por isso que eu, assim, ao contrário de todos aqui, que eu falo que eu não gostei. Eu falo isso, que eu não gostei dessa experiência, porque aí eu vi todo mundo, que nem para quem estava dentro da igreja, eles estavam sentados, a hora era coberta, nós estávamos ali no sol quente, o dia inteiro naquele sol quente, de vez em quando chovia, jogavam água na gente, sabe? Tinha um caminhão de bombeiro que jogava água, né? Então, sabe, eu me senti mesmo... Acho que quem viveu isso tudo sentiu igual eu, né? Aí a gente, na hora de ir embora da cerimônia, todo mundo de charrete. É linda aquela charrete. E sabe o que me chocou quando eu estava lá na gravação? Que tinha os animais, sabe? Que puxavam as charretes. E tinha uma pessoa que tratava do animal toda hora, dava água para os animais, dava ração para os animais e não dava nada para nós negros ali. Aí eu olhava os animais tomando água, assim, pensava assim, puxa vida, né? Eles se importam mais, igualzinho antigamente, né? Que eles se importavam mais com os animais do que com a gente. Depois a gente foi, quando voltaram para casa, que finalmente casou, aí todo mundo de charrete e nós correndo atrás da charrete. Imagina você correr atrás da charrete, hein, gente? Eu já não era tão criança, né? Não é? Porque há 10 anos atrás eu tinha 54 anos para correr atrás de um cavalo, dá licença, né? Então, quando eu lembro dessas coisas, tudo, eu ficava imaginando como que o pessoal estava sofrendo, né? Como que, onde já se viu aquilo, a gente de pé ali naquele solão ali, de repente falava, chuva! Aí chovia. Aí, não, vamos voltar à cena. Então... Eu vou falar a verdade, tudo que a gente viu ali é o que a gente já sabia da história e que a gente ouviu. Oliva, deixa eu falar, o Orval ele era tão severo nas cenas dele, que quando foi gravar essa cena da Isaura, ele voltou acho que umas 10 vezes, porque era assim, ó, estava gravando aqui, aí ele ficava lá num carro lá do outro lado, e aí tinha uma caixa de som, um retorno lá, e de lá ele ficava falando. O homem incrível, se estivesse voando um mosquito lá a 100 metros ele via, cara. Aí ele falava assim, ó, vira mais essa câmera aí que tem muita sombra no nariz da Isaura. Sabe? Então o homem ele pegava todos os detalhes que apareciam na novela, né? Então é uma coisa, teve uma hora que ele estava gravando e lá no fundo da fazenda tinha uma perua lá. E na hora da cena, gravou a cena, daí o homem viu a perua lá. Aí o homem deu um grito, só via nego sair correndo para tirar aquela perua de lá. Então eu acho que foi um negócio, é aquilo que falou, né? Aí você vai vendo como que era feita a filmagem. Você via lá, o Leôncio, né, que é o ruim lá. Ele fazia a cena, parava, voltava. Você fazia a cena novamente, mostrava para a gente. A hora que você ia assistir a novela, você ficava com raiva do cara. Sabe, isso você estava vendo, que era tudo ali. Muitas vezes eu brincava com a Marta. Quando a Marta falava assim, mas aquela artista, eu falava, calma, parece que nunca fez novela. Hoje em dia tem... É sério, sim. Foi legal a gente se ver também. Teve uma outra cena que também marcou muito, que eu esqueci de falar, que foi a cena do carro de boi. Né? E daí eles falavam, né, como que a gente ia subir, como que a gente tinha que ficar, a cara que a gente tinha que fazer, né? E a roupa, né, Érica, pano de saco, que tudo aquilo incomodava. Mas daí quando a gente fez acho que deve ter até foto, né, do carro de boi. E daí toda hora vinha na cabeça aquele poema do Solano Trindade, né? Quem tá gemendo, é negro ou é carro de boi?
E daí a gente ouvia o barulho mesmo daquela rodona de madeira gemendo com a gente todo em cima, e parecia que era mesmo um lamento, né? Aquele barulho daquela roda parecia mesmo um gemido, a gente não sabia. E parecia que a gente estava indo por um caminho, sei lá, da morte para um fim. Então, nossa, teve muitas cenas que realmente marcaram muito, né? Essa do carro de boi, que vem na sequência a venda dos escravos. Essa cena, né, que tem uma galerinha aí. A gente fez várias, né, do carro de boi. Essa daí foi logo que a gente ia para ser vendido como escravo. E daí, tudo que a gente ouve, né, dos nossos familiares, tudo que a gente lê da poesia negra, né, Solano Trindade e tudo mais, a gente pôde vivenciar, né? E esse lance da gente ter que ficar em silêncio fazia a gente ainda mais, né, reviver, repensar, até um choro, um lamento, né? Essa cena que a Érica colocou também, né, da chibatada, né? A gente viu colocando um sangue artificial ali nas costas da atriz, da Valquíria, né? Linda, né? A gente via que a chicotada não acertava. A gente estava vendo, a gente estava participando daquela ficção, mas não era bem assim, né? Não era bem assim. E daí a gente pôde... eu acho que a equipe também teve toda essa preocupação mesmo, desses detalhes, sabe? Da produção, né? De tudo que foi usado, tanto lá da charrete, dos cocheiros, desse carro de boi, era tudo muito parecido, acredito eu, né? As roupas mesmo que a gente usava, né? Tudo. A minha tia fica revoltada quando eu falo das roupas, né? Mas eu acho que era assim mesmo, né? Esse sentimento de revolta que muitos tinham, né? Sentimento de revolta, de tristeza, né? Cada um viveu dentro de um contexto, né? Então, por isso que eu conheci muitos dos nossos antigos, né, que têm esse sentimento de revolta, tinham esse sentimento de revolta, né? A minha avó mesmo, muitas vezes, né, falava, eu não confio em Beltrano, não confio em Ciclano, porque fizeram isso com os nossos. A família de tal e tal e tal dava chibatada, a família de tal e tal e tal estuprava as negras. Então, a minha avó, eu ouvi ela falando isso, né? Então, às vezes, eu fico ouvindo a minha tia falar, então é uma coisa que passou pela nossa família isso, né? E a gente vê, não faz nem 150 anos que a escravidão acabou. Então, eu acredito que ainda está muito presente, né? E mesmo com o fim da escravidão, ainda continua se cultuando algumas coisas. Infelizmente, coisas negativas que são culturais. Então, essa cena aí do carro de boi marcou bastante mesmo, né? Então, você pensa que foi fácil para mim? Não. Então, foi interessante isso da novela, esse cuidado, né, que eles tiveram em trazer mesmo à tona a realidade. E a gente vestiu a camisa, né, e a gente foi lá fazer esses momentos que vão ficar marcados, eu acho que para a vida inteira, assim, de todos nós, né? A gente realmente pôde vivenciar o que muitos dos nossos passaram, né? Felizmente, alguns ainda passam. Negro é difícil como que vida de negro é difícil.